também um dos especialistas em avaliação de empresas. Bom, para que vocês entendam um pouco esse contexto, certo? A gente já trabalha há mais ou menos 10 anos com avaliação de empresas e o nosso carro-chefe hoje são os pequenos e médios negócios. Obviamente que é o que mais gira hoje no Brasil, né? Mas avaliação de empresas, eu não sei, eu preciso dar uma introdução breve, porque a gente que conhece o mercado, eu sei que talvez possa parecer meio que repetitivo a alguns, mas não são todas as pessoas que possuem familiaridade com a terminologia e, de fato, reconhecem o significado dela. Então, a valuation ou a avaliação de empresas é a mesma coisa, certo? Porém, uma terminologia em inglês e uma tradução literal brasileira. Bom, e o que significa, de fato, avaliar uma empresa? Avaliar uma empresa é precificar um negócio, certo? É um trabalho técnico especializado, realizado através de metodologias que são através de um padrão internacional. Existem diversas metodologias, tá? Com o intuito de precificar uma empresa, de valorar um negócio. A gente não gosta de utilizar o termo preço, né? Mas sendo muito franco com vocês, é isso, basicamente. É o preço de uma empresa hoje no mercado, certo? Bom, como que isto é feito? Existem diversas metodologias internacionais e metodologias nacionais, e também metodologias adaptadas. Vou dar um exemplo. Fluxo de caixa descontado, que é uma metodologia muito comum no segmento de startups, múltiplos de faturamento, múltiplos do lucro, valor patrimonial. Existem também metodologias adaptadas à realidade de cada segmento, por exemplo, supermercadista. Nós não podemos utilizar um fluxo de caixa, porque o mercado absorve apenas múltiplos de faturamento, e ainda existe uma adaptação, mais estoque. Então, existem algumas peculiaridades, muitas vezes, que a gente que lida diariamente com isso, e esse é o nosso core business, né? A gente já conhece um pouco mais, e também viajando bastante pelo Brasil, a gente acaba identificando alguns perfis de negócios e classificando em alguns modelos de avaliação que melhor se adequam àquele modelo de negócio também, certo? Claro, mais ou menos? É isso aí? Certo. Bom, eu tenho um roteirinho que eu vou explicando a vocês, tá? Vou olhando aqui no meu monitor e depois a gente vai começar a entrar um pouco mais no universo de startups e também no universo de planejamento estratégico, ok? Bom, por que se avalia uma empresa? Muitas vezes as pessoas não têm esse reconhecimento tão de imediato, mas existem questões óbvias. Sim, quando a gente entra numa negociação, seja ela total ou parcial de cotas, certo? Eu tenho uma empresa, estou vendendo 10% das minhas cotas, Shark Tank, lá, por exemplo, ok? Não sei quem acompanha, mas é a mesma coisa. Eu estou vendendo 10% das cotas da minha empresa e vou precisar de um valuation para isso, para precificar o valor desses 10%, ok? Então, isso seria uma venda parcial. Uma venda total, 100% das cotas. Também existem outras modalidades, por exemplo, ponto comercial, venda só de marca. Tudo isso a gente também precifica através do valuation. O que pode mudar é a metodologia, ok? Bom, existem outras razões também. Essa é a mais comum que acontece no Brasil hoje, mas pode ser desde uma separação judicial de um casal, que eram ambos sócios, pode ser uma dissolução entre dois sócios, eu sou sócio da Tassiane, e aí, de repente, a gente se desentende. A gente se desentende, aí nós precisamos de uma avaliação para poder individualizar os valores de cada um. Um vai comprar a parte do outro, ou a empresa será colocada à venda no mercado, ok? Às vezes também para inventário, a empresa era do pai, o pai faleceu e agora tem 5, 10, 20 herdeiros, muitas vezes. E o que será feito dessa empresa? Né, tem que haver a separação dos bens, então nós também avaliamos com este intuito. Às vezes também é muito comum a procura, né, por avaliação com o intuito de franqueamento de marca. Por quê? Olha como é interessante nós termos uma ferramenta, uma avaliação da nossa empresa
certo? E poder apresentar, eu vou usar como referência o Rodrigo, que eu estou visualizando ele, tá, Rodrigo? Eu poder ofertar para ti a minha franquia, certo? E podendo te mostrar o quanto a minha empresa vale hoje. Isso também é uma ferramenta que se utiliza hoje, que os franqueadores, hoje as grandes redes também utilizam, como uma ferramenta de prospecção de novos franqueados, certo? E mais, sim, para abertura de capital em bolsa, todas as empresas classificadas hoje na Bovespa, ou que passaram por algum processo de avaliação, antes de uma entrada na bolsa, porque aí muda o processo, né? Uma coisa é uma avaliação empresarial, outra coisa é quando entra no mercado de ações, certo? Mas o intuito é o mesmo, existe um preço ali, ok? Bom, por processos judiciais, que são disputas, a gente é bastante procurado também, disputas N que existem, um sócio acaba falecendo, né? E existe uma outra pessoa que adquire aquelas cotas, mas não há um acerto, aí vai para o processo judicial também. E o que mais nos interessa aqui? Planejamento estratégico. Por que a avaliação é tão importante para o planejamento estratégico, que é o que a Tassiane vem me desafiando há algum tempo? Só que, Tassiane, a gente já tem um projeto para isso estruturado e rodando. Então, por isso que eu consigo explicar isso bem para vocês. Bom, dando um pouquinho mais de continuidade, certo? Para que vocês entendam agora a parte técnica, de fato, prática do processo de avaliação. Como é que funciona uma avaliação na prática? Hoje eu sei que vocês podem entrar no Google e encontrar milhares de formas de se avaliar startups, avaliar todo tipo de empresas. Isso é muito comum. Eu até recebi semana passada uma menina fazendo uma avaliação, ela mesma fez a avaliação dela, uma startup, e ela gostaria que eu validasse o processo dela. E ela me deu, na verdade, 2 dias para isso. Aí não teria como, né? Não teria como. Porque nós precisamos analisar todo o processo, avaliar o planejamento estratégico dela. E não é uma coisa tão simples no sentido de a gente olha e, ok, lindo, maravilhoso, os números estão excepcionais. Não, a gente precisa contestar. É o nosso trabalho. Então é isso que eu faço, já deixo essa pulga atrás da orelha de vocês, que façam essa reflexão, porque o investidor, ele vai sempre contestar o trabalho de vocês. Sempre. É o trabalho, é a função dele. Então é importante que vocês sempre construam um planejamento muito bem embasado, fundamentado e sempre com a resposta pronta para aquela pergunta que muitas vezes a gente nem mesmo espera. Ok? A avaliação faz mais ou menos isso. Nós construímos uma avaliação de forma que, digamos, o Rodrigo seja o comprador e a Tassiane a vendedora. E ambos reconhecem que o nosso trabalho é um trabalho idôneo e correto, que foi feito através de um método técnico que é um padrão internacional de avaliação de empresa. Mas, para isso, nós precisamos construir toda uma contextualização que justifica isso. Planejamento estratégico é a mesma coisa, certo? Então, vamos adiante. Existem diversas metodologias, certo? A mais usual é através do fluxo de caixa descontado. Estima-se que entre 70% a 80% das negociações que acontecem hoje a nível mundial são avaliadas pelo fluxo de caixa descontado. Eu não sei até onde vocês possuem familiaridade com a terminologia, mas, primeiramente, vocês precisam compreender que a gente só consegue avaliar uma empresa pelo fluxo de caixa descontado se for possível prever uma perspectiva de rentabilidade, seja ela real, hoje, ou futura, imediata, ok? Então, se eu tenho uma empresa quebrada e que eu, avaliador, não consigo nem justificar na avaliação por que eu estou projetando rentabilidade, eu não posso aplicar o fluxo de caixa. Fica muito subjetivo e com propensa contestação do mercado. Então, tudo isso nós precisamos também analisar, porque não nos adianta aplicar simplesmente uma metodologia, realizar diversas projeções, segmento de startups acontece muito disso, diversas projeções, e nós não termos por trás um embasamento sustentável que seja suficiente para justificar aquele valor.
Ok? Bom, então, fluxo de caixa descontado, ele pressupõe uma lucratividade operacional da empresa, tá? O famoso EBITDA, ou LAGIDA em português, para quem não sabe, o lucro antes dos impostos, juros e depreciação e amortização, ok? Porém, no Brasil, existem o LAGIDA, ele é um pouco maior, o EBITDA, ele é um pouco mais do que isso. Porque é natural nós encontrarmos algumas empresas que muitas vezes o prolabore está distorcido com a realidade da função, ou ali existe alguma despesa que não foi computada, alguma receita que não foi computada, rendimento, questões que não são de fato operacionais. Isso é natural nós encontrarmos nos balanços, nas demonstrações financeiras, questões que são particulares dos sócios ou relacionadas à falta de capital de giro, alguma necessidade estratégica. Então, nós precisamos avaliar toda a estrutura financeira, analisá-la na sua íntegra, conta por conta, e julgar se aquela conta está coerente ou não. E assim nós responderemos depois um questionamento que a Tassiane me fez, identificar gargalos financeiros através das avaliações. Sim, através desta nossa análise é possível nós identificarmos algumas divergências. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu tive agora pela manhã. Balanços que não existiam, despesa básica, contabilidade. O contador havia computado a despesa dele numa outra razão social da empresa. Eu sei que parece uma coisa muito simples, mas isso é muito usual. E quando a gente se depara com o mercado, com o investidor, o Shark Tank, por exemplo, obviamente que ele vai bater nessa pequena tecla, certo? Bom, deixa eu só fazer uma perguntinha. Tem muito ruído para vocês? Porque senão eu fecho a janela aqui. Tá ok? Não, tá ok. Tá tranquilo. Tá, perfeito. Então, o fluxo de caixa ele pressupõe essa lucratividade, pressupõe que o negócio que está sendo avaliado, só um minuto, por favor, ok? O negócio que está sendo avaliado, ele possui uma boa perspectiva de rentabilidade no curto e médio prazo, ok? Então, nós temos lá uma lucratividade operacional ajustada, que é muito mais do que o EBITDA no Brasil, muito mais do que o LAGIDA, certo? Só traduzindo, isso é projetado no tempo, num universo de 4 anos, mais que este seria a perpetuidade, ou seja, eu não sei por quanto tempo mais a empresa vai durar. Então, existe um ganho no fluxo de caixa relacionado a isso. Depois, nós adaptaremos todo esse fluxo de caixa, trazido ao valor presente e cruzado com algumas taxas que existe uma denominação, a prêmio pela compra do risco do negócio. Porque quando eu adquiro o negócio de vocês, eu estou comprando um risco. Existe uma coisa de eu estar aqui sentado com 1 milhão aplicado em qualquer rentabilidade e assistindo televisão e ganhando dinheiro. Agora, quando eu transformo este 1 milhão na aquisição da empresa da Tassiane, ou do Rodrigo, ou do Cristiano, obviamente que eu estou assumindo um risco, e é um risco subjetivo, porque não existe um economista a nível mundial que foi capaz de prever o que aconteceria em 2020 no Brasil, no mundo. Então, é um risco muito subjetivo. Então, obviamente que eu preciso o avaliador precisa computar todo este risco para que não saia uma desvantagem, né, para o possível comprador. Ok? Então, todas essas análises nós fazemos com o intuito de precificar um negócio, certo? E que seja coerente com o mercado. Bom, vamos adiante. Valuation para startups. Importante que vocês entendam que existem algumas peculiaridades no segmento de vocês. Por exemplo, o negócio é de fato inovador? É exclusivo? Sim ou não? A gente quantifica isso. Por mais que vocês nos digam sim, é inovador, é inédito, não. Isso nós faremos uma pesquisa e julgaremos, ok? Mas obviamente que a participação de vocês é muito importante. Resolve uma necessidade, eu já vou explicar por que desses questionamentos, tá?
resolve uma necessidade no negócio de vocês, isso é importante nós também julgarmos. Por quê? Eu já vou explicar o porquê. Existem produtos substitutivos ou comparativos, também precisaremos julgar. Existem concorrentes? Bom, essas principais premissas a gente individualiza e faz um julgamento delas e classifica a startup por pontuação. E por que que isso é feito? Estas premissas são primárias para o reconhecimento do investidor. Então, o investidor, tudo que ele quer numa startup é que ela seja exclusiva, inovadora, que resolva uma necessidade e que traga milhares de recursos financeiros para ele, muito retorno, né? Então, isso nós precisamos, de fato, avaliar se o negócio de vocês é tão bom quanto vocês acreditam ser, certo? E por mais que pareça absurdo, mas nós que lidamos diariamente com o processo de análise de dados e tudo, às vezes, nem sempre aquilo que nós acreditamos ser maravilhoso, o mercado reconhece como maravilhoso. Isso é muito importante. E um teste básico que eu digo a vocês é, se o amigo de vocês que tem a necessidade de adquirir este mesmo produto, ele não adquire de vocês, pode haver um problema aí, certo? Talvez o meu cliente não haja um potencial tão grande de clientela para o meu negócio como eu estou acreditando. Então, o que eu sugiro a vocês não adianta vocês, muitas vezes, julgarem a ideia. É importante que vocês conversem com pessoas, com profissionais, com pessoas que façam um julgamento mais impessoal. Isso é muito importante. Nós encontramos este conflito em avaliação de empresas rotineiramente. Empresas com 50, 60, 80 anos, já tive a oportunidade de avaliar uma com 90 e poucos anos, a empresa. Eu não me lembro agora exatamente quantos, mas existe um fator emocional relacionado. Existe, isso é fato. Só que o investidor, o comprador, o investidor anjo, talvez no caso de vocês, ele nem sempre tem essa percepção. Ele busca o quê? Retorno. Ele busca planejamento, ele busca organização. Ok? Então, nós faremos um julgamento através de uma classificação, haverá uma pontuação da startup quanto à relevância do negócio dela, do que ela está propondo ao mercado e, de fato, que o mercado é capaz de absorver. Então, ali haverá um ponto. Ó, a empresa atingiu 9, 10, excelente. Em contrapartida, aonde isso será ajustado na avaliação? Na taxa de risco. O risco do negócio dela, se ela não nos conseguiu comprovar que o negócio dela, de fato, é uma necessidade, que resolve uma necessidade, que existe um mercado aguardando por esse produto e que não há concorrência, obviamente que nós julgaremos o produto dela como talvez um grau abaixo. Isso é óbvio. Em contrapartida, o risco do negócio aumenta, o valor da empresa baixa. É simples a análise, ok? Bom, outras coisas muito importantes no segmento de vocês. Qual o tamanho do meu mercado? Isso é muito importante. Porque eu entendo que as pessoas, muitas vezes, a gente avalia, mas eu posso atender o Brasil todo. Primeira pergunta do investidor, como? Então, construam bases que justificam todo este planejamento, e quanto ele maior for, maior a base precisará também ser. Ok? Não adianta apresentar para o avaliador, olha, eu vou faturar 50 milhões e eu vou vender para o mundo todo. E aí me dizer que vai criar um site .br no final, Brasil, só. Não se sustenta, ok? Não se sustenta. E isso também não vai se sustentar na avaliação. E nós temos o compromisso de orientá-los. Esse é o nosso trabalho.
é fazer um trabalho transparente. A BL Capital trabalha há 10 anos com isso, já são mais de 300 avaliações em todo o Brasil. Então, a gente precisa, na verdade, orientá-los. O que pode acontecer é nós pararmos por um tempo o processo e orientarmos vocês, olha, é melhor construir uma base mais sólida, alguma coisa que a gente possa utilizar e diminuir o risco do teu negócio. Porque tudo é risco. Importante que vocês entendam isso. O investidor, o comprador, ele compra um risco, certo? E tudo será ajustado dentro da taxa de risco. Ok? Então, quanto maior a fundamentação, melhor será para a nossa análise e melhor será para a apresentação ao mercado. Bom, qual o tamanho do meu mercado? Isso é importante que vocês também nos apresentem. E mais, já foi validado o modelo de negócio? Ou seja, já estão vendendo? Como é que a empresa está em atividade hoje? Já está em atividade? Não está? Como é que isso também precisa ser avaliado? Quanto tempo ela já está operando? 1 mês? 2 meses? 3 meses? 6 meses? 1 ano? Qual foi o desempenho dela hoje? Importante que vocês ponderem uma coisa. Se eu estou trabalhando há 6 meses, por exemplo, e faturei 10 mil reais em 6 meses, o que faz vocês pensarem muitas vezes que a empresa pode valer 1 milhão em 1 ano? Não tem base. Não tem base. Vocês não testaram o suficiente, gerando apenas 10 mil de faturamento em 6 meses. Ok? Só para que vocês entendam. Hoje, imaginem um mercado global enfrentando a maior recessão econômica, talvez, da história, e no Brasil ainda oculta, porque a gente acredita que o pior ainda talvez esteja por vir, né? Que é o cenário. Desculpa, Rodrigo. O pior talvez esteja por vir, porque o governo hoje, indiretamente, talvez, isso é especulação, por favor, não me julguem por isso. Talvez esteja mascarando um pouco, indiretamente, o cenário macroeconômico nacional, porque muito investimento, mas isso tem fim. Não tem como o governo continuar auxílio pandemia e continuar fazendo todos os investimentos. Existe um limite, o governo não pode lançar moeda. Se ele lança moeda, as pessoas acham, mas lança mais dinheiro. Lança dinheiro, aí sim que o real vai passar a valer. O dólar vai valer 10 e o real vai valer... Não, o dólar vai valer 1 e o real vai valer 10. É 10 dólares, na verdade. O inverso, perdão, o inverso. Então, o que acontece? Não pode haver uma presunção diferente do que se vê hoje no nosso dia a dia. Então, a economia não vem não tem muito perspectiva positiva para o futuro. A gente ainda não sabe quando é que isso tudo vai passar. E isso repercute? Sim, repercute. Então, é importante que vocês construam bases sólidas que minimizem ao máximo toda essa questão macroeconômica que vocês não têm nada a ver. E acabaram entrando também indiretamente, né? Como todos nós. Bom, outra questão importante. Se já houve uma validação referente à remuneração de cada um, porque se muitas vezes o interesse é a venda parcial de cotas, obviamente que o salário de vocês precisa estar adequado à realidade da função, para que haja uma negociação transparente, porque não me adianta eu tirar 10 mil e exercer a função de caixa de supermercado. Não dá, distorce. Então, a gente também precisa avaliar isso. Aí são questões mais voltadas para o planejamento, tá? Existe força de tração para desenvolvimento do negócio, isso está muito relacionado ao perfil de cada um. Um é o gestor comercial, outro é o gestor de marketing, outro é financeiro, outro é estratégico, não sei. Mas isso é importante que vocês prevejam também antes de uma possível apresentação da empresa ao mercado. E, obviamente, que isso tudo que eu estou demonstrando a vocês, com o intuito da avaliação, porque a avaliação é uma prévia, é uma entrevista prévia ao possível investidor. Então, é importante que vocês entendam que
ok, nós avaliaremos, mas nós precisamos também julgar todos esses fatores, porque sabemos o que futuramente o mercado vai exigir de vocês. Então, é muito melhor que vocês se preparem através de um avaliador, né? Do que depois chegar lá na frente de um possível grande investidor e não conseguir, de fato, explicar a ele o que interessa a ele como conhecimento. Bom, quais as perspectivas financeiras? Aquilo que a gente já vinha conversando, né? Não adianta eu acreditar. Eu me lembro bem daquele programa Shark Tank, não sei se alguém acompanha, mas as pessoas muitas vezes, sim, chegavam com valores exorbitantes, com negócios que não foram nem startados, ainda nem iniciaram, né? Não tiveram nem uma pequena experimentação dentro do mercado. Então, o que seria isso? Falta de base, faltaram bases, na verdade, de pesquisa, porque eu preciso conhecer o meu mercado e eu preciso apresentar toda a fundamentação que justifica aquilo. Então, não adianta eu dizer para a Tassiane ou para o Rodrigo, olha, a empresa vai faturar 10 milhões em 2 anos. Primeira pergunta do investidor, como? Primeira pergunta do avaliador, como? É assim, o nosso trabalho não é auditar, certo? Importante que vocês entendam isso. Quem faz a auditoria é outro pessoal, geralmente contador. Mas não somos nós que julgaremos as informações de vocês, mas é nosso trabalho orientar, certo? É nosso trabalho orientar e também nós assinamos, né? Tem uma credibilidade ali. Então, se nós não temos base para justificar aquilo, obviamente que o processo vai acabar ficando em stand-by até que vocês consigam construir bases mais sólidas, né? Que seja possível para a argumentação depois com o mercado. Bom, eu estou falando bastante, mas alguma dúvida até então? Certo? Bom. Uma coisa também muito importante no segmento de startups é registro de patentes, certo? Se vocês têm algum produto muito inovador, muito específico, muito inédito, registrem a patente dele, registrem a marca de vocês, porque é uma forma de nós comprovarmos que aquilo de fato é exclusivo, é inédito, certo? Uma coisa também, uma experiência que eu já tive, uma vez eu tive a oportunidade de avaliar uma indústria de ralos metálicos, ralos de água, de fato, de chuveiro, ralo de esgoto. E a pessoa, o vendedor, no caso, ele acreditava muito no negócio dele. Só que aí eu pergunto a vocês, o quão é exclusivo o negócio dele? Nenhum. Existem milhares de opções. O que me faria, de fato, comprar o ralo específico dele? Então, o que eu quero dizer a vocês é que ele enxergava muito, o mercado enxergava pouco do que ele tinha. Então, é importante que vocês façam essa reflexão. E essa reflexão talvez vocês não consigam fazer pelo envolvimento pessoal com o negócio. Então, é importante que vocês, talvez, conversem com outras pessoas, com outros colegas, com outros coordenadores, que talvez contribuam de uma forma mais transparente, de fato, e mais fria até. Eu sei que pode soar deselegante, desagradável, mas é importante que vocês façam essa troca. Essa troca é muito importante, porque depois vocês podem se ver em situações complicadas, como as pessoas que vão no Shark Tank, em alguns casos, e os investidores até acabam sendo ignorantes, são mal educados, alguma coisa assim, e a pessoa acaba passando vergonha na TV, né? Bom, vamos adiante. Como usar o planejamento estratégico no meu negócio? Como usar o valuation relacionado ao meu planejamento estratégico? Bom, primeiramente, tem um conceito que a gente utiliza muito, que é como que nós avaliamos o crescimento de uma empresa. Hoje, o que se faz no mercado? Através de faturamento, de lucratividade, de indicadores de desempenho, rentabilidade, lucratividade, N indicadores. E se nós tivéssemos uma metodologia, uma técnica
que ponderasse inúmeras variáveis e quantificasse num valor. Não seria bom? Não seria, talvez, a melhor forma de identificar se houve um crescimento ou não de um negócio? Valuation faz isso. Ok? Então, outro exemplo. Como é que nós identificamos se uma ação é boa ou não é boa? Se ela cresceu ou não cresceu? No mercado de ações. Quando é que a gente sabe se a Gerdau valeu a pena ter comprado ela ou não? Quando é que a gente diz assim, cresceu? Quando o valor da ação cresceu, não foi? E o que é o valor da ação? É o preço. É o preço. É o valor do negócio. Se nós somarmos todas as ações da Gerdau pelo valor dela hoje, é o preço dela hoje. E o que é o valuation? A mesma coisa. A mesma coisa, porém, com uma análise muito mais profunda. Porque na Bovespa, no mercado de ações, é o mercado que regula, certo? Agora, no mercado comum, no mercado global, de micro, pequenos e médias empresas, quem é que regula isso? As avaliações, os técnicos, os especialistas e o conceito do segmento também. Oi, sim, pode falar, Rodrigo. Rodrigo tem que ativar ali. Estou ativando aqui. Eu queria fazer uma pergunta assim, ó, como é que eu sei, por exemplo, vamos falar em Facebook, quando ele não existia ainda uma valorização real dele, mas como é que tu avalia uma empresa que daqui a pouco eu criei um aplicativo lá que tem, sei lá, começou a entrar muitas pessoas ali, só que eu não cobro por isso, eu não tô cobrando, eu não tô gerando uma renda em cima dele, mas existe uma rede muito grande, como que tu valoriza isso? Aham. Tá, existem Fazer um outras valuation. metodologias. Uhum. Existem outras metodologias. Por exemplo, o Facebook, o ganho dele é através de publicidade, né? É através de publicidade, através de propaganda. Então, existe ali um ganho. A gente consegue projetar isso. E Uhum, também existem outras metodologias com o intuito de fazer um reconhecimento do que é o negócio de vocês. Não sei se vocês têm familiaridade com aquele Balance Scorecard, que a gente avalia um pouco mais essas questões mais até subjetivas, assim, de planejamento especificamente da empresa, e não necessariamente de desempenho financeiro. uhum, Então, quando a empresa não há nenhuma perspectiva de ganho financeiro, certo? Talvez não no curto e médio prazo, mas no longo sempre haverá, porque senão não faz sentido. Ela pode talvez haver uma ligação, uma relação. Por exemplo, eu lanço um Facebook, digamos, exemplo, certo? Eu lanço um Facebook porque eu quero que isso seja a porta de entrada para o Instagram, ok? Então, eu consigo fazer uma avaliação através de análises qualitativas do Facebook, porque eu não tenho receita, talvez, num sim. curto, médio prazo, entendeu? Mas lá no Instagram eu vou ter, entendeu? Porque esse é o meu resultado, isso é o que eu estou procurando, entendeu? O Facebook é só a minha porta de entrada para o Instagram, usando como referência aqui duas grandes redes sociais, mas obviamente ambas hoje se remuneram através de publicidade. Então há um ganho financeiro que hoje poderia ser utilizado como base para a precificação do Instagram, como também o Facebook, mas lá nos primórdios, certo? Talvez, mas eu não diria por muito tempo, talvez para uma projeção para 1 ano, para 2 anos no máximo, a única alternativa talvez fosse para uma avaliação mais subjetiva dos fatores qualitativos do negócio, entendeu? E aí nós classificamos dentro de uma análise de uma pontuação, de fato. Qual é o planejamento estratégico dele? Qual é a nota? X, ok? No futuro, quando que ele pretende começar a rentabilizar isso? Tempo Y. Obviamente que este negócio ele tem um valor inferior a um negócio que já partiria com alguma perspectiva de ganho mais imediato. Te respondi, Rodrigo? Perfeito. Certo? Certo. Bom, eu vou dar um exemplo. O WhatsApp. O WhatsApp foi a maior negociação que aconteceu em 2014, se eu não me engano, da história. Não sei se ainda, não, eu acho que até pode ser que ainda seja a maior das negociações. Eu não sei agora, mas na época foi a maior negociação da história, o WhatsApp. E qual era o intuito do Facebook ali? Dominar as redes sociais, certo? Era este o intuito. Então ali era uma questão diferente. Nós precisávamos ponderar o que eu poderia fazer,
certo? Se eu comprasse o WhatsApp, o que seria o meu ganho com isso? Imagine, é um ganho hoje praticamente ilimitado. Só no Brasil, 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas utilizam o WhatsApp. Imagina se eu começasse a anunciar alguma coisa para todas essas 200. Então, seria mais ou menos isso. A capacidade que eu teria de exploração daquela marca. Ok? Mais Sim, ou menos claro? perfeito. Então, bom, vamos adiante. Sim. Como usar o valuation no meu planejamento estratégico? Bom, o que eu estava explicando a você é assim. Como é que a gente quantifica o crescimento de uma empresa? Então, no mercado de ações, através do valor dela. A ação hoje vale 1, amanhã vale 2, eu tive um crescimento de 100%, né? Então, como que se avalia o crescimento? Como que se pode avaliar o crescimento de uma empresa no mercado comum? Através do valuation. Hoje ela tem um valor, amanhã ela tem outro valor. E claro que o valuation vai fazer uma análise muito mais profunda, porque vai avaliar marca, credibilidade, conceito, estratégia, todos esses fatores subjetivos, intangíveis e tangíveis. Por exemplo, tangível, estoque, imobilizado, maquinário, todas essas questões são também ponderadas no valuation. Todas cruzadas com o macroambiente. Na verdade, não é limitação de fatores que podem ser avaliados por nós. Por exemplo, o Rodrigo tem lá uma patente maravilhosa, certo? Que é muito exclusiva, muito interessante, bacana, será também avaliada por nós. O Rodrigo, ele tem um certificado do Inmetro que ninguém mais tem, só ele tem. Isso também é precificado por nós dentro do contexto do negócio, ok? Então, tudo será avaliado. Tudo que o empreendedor acreditar ser importante, nós escutamos, analisamos e avaliamos, certo? E isto servirá como fundamentação para o nosso valor. Porque depois o investidor chega e diz assim, mas esse valor aqui, 1 milhão, 2 milhões, o que fundamentou isso? A base tal, X, Y, Z, ok? Então, o que nós precisamos é construir fundamentos que justificam o nosso valor. Bom, então, se eu tivesse, então, um método que, através dele, eu pudesse quantificar o crescimento do meu negócio. Eu sei que é muito natural vocês talvez refletirem no sentido, mas cresceu o faturamento, mas cresceu a lucratividade, o meu negócio está crescendo. Analisem. Por quê? Não é porque uma empresa está faturando excepcionalmente bem que ela é lucrativa. Uma coisa é muito diferente da outra, certo? Eu posso faturar 10 milhões por ano e gastar 10 milhões e 100 mil. Então, o meu negócio foi bom? Eu tive que desembolsar, eu tive que tirar do meu bolso, eu tive que ir no banco, pegar empréstimo, financiamento. Será que é tão bom? Será que meu negócio cresceu mesmo? Então, é importante que vocês reflitam sobre isso. Outra coisa muito importante, não é porque o meu faturamento cresceu que o valor da minha empresa vai crescer. Não. A avaliação, ela pondera diversos aspectos. Então, se o meu faturamento cresceu, que bom. Meu lucro caiu, que ruim. Ok? Então, ali haverá uma compensação. Outra coisa, as pessoas acham, mas eu estou lucrando muito bem, a minha empresa está lucrando excepcionalmente bem. Depois a gente vai avaliar e tudo, faltam diversas despesas, não foram computadas, não foram analisadas. Por exemplo, uma coisa muito comum que as pessoas não preveem também, que é 13º, férias de funcionário, empresas pequenas, né? Isso acaba muitas vezes é fácil de comprometer o fluxo de caixa do negócio. Mas o que eu quero dizer é que não existe um único, talvez seja até meio prepotente da minha parte, mas é difícil dizer que exista uma forma de identificação do crescimento de uma empresa, uma análise totalitária, que não seja através do valuation. Ok? Só fazendo mais um exemplo. Eu passei a lucrar mais, Leandro. Por que a minha empresa está valendo menos? Se eu estou lucrando mais? Simples, porque o teu faturamento agora está inferior. Tu perdeu o mercado. O teu mercado está menor. É por causa disso.
Então, tudo precisa ser analisado. Não é porque eu estou faturando mais, porque eu estou lucrando mais, porque o meu custo da mercadoria reduziu, ou porque a minha marca é linda, maravilhosa, ou porque eu registrei minha patente, que a minha empresa vai aumentar de valor, certo? A avaliação, ela analisa o todo. Fatores tangíveis, intangíveis e cruzados com o macroambiente, economia, política, segmento. Então, ainda pode acontecer na empresa de vocês, em 2000, isso aconteceu bastante, tá? Isso é prática de 2020. 2019, as empresas tinham um valor melhor do que agora em 2020. Por quê? E é culpa delas? Não, poucas estão sendo avaliadas por um valor superior. E por quê? E o que nós deixamos como experiência assim, a eles? Olha, nós sabemos que agora a empresa não está faturando, não existe perspectiva ainda de vacinação, de recuperação da economia. Então, no momento que isso existir de fato, aí nós poderemos ajustar a avaliação, porque aí teremos uma base, mas não existe base a nível mundial. Então, como é que eu vou fazer uma avaliação trabalhando com um faturamento real que está 50%, 60% abaixo do que foi ano passado? Eu vou avaliar a empresa por ano passado de um futuro que eu nem conheço. Eu não sei o que vai ser. Então, importante que vocês saibam que boa parte das empresas hoje, em 2020, sim, estão sendo avaliadas com preço um pouco abaixo. Nem todas, existem segmentos que não foram tão atingidos, que acabaram não sofrendo tanto, né, que acabaram migrando e que provavelmente em 2021 talvez até acabem alavancando ainda mais, né, explorando redes sociais, explorando internet, coisa que não era feita antes, né? Mas então, o planejamento estratégico relacionando ao nosso valuation. Nós não fazemos o planejamento, nós orientamos, certo? Por quê? Quem faz o planejamento são vocês e também seus assessores, seus consultores, pessoas que estão envolvidas diretamente com a empresa. Porque planejamento estratégico remete a treinamento, remete a diversas análises mais operacionais, de fato. Isso é trabalho de consultoria, de assessoria, ok? Então, vocês desenvolvem um planejamento estruturado, nos remetem o arquivo, a gente estuda todo o arquivo, discute todo o arquivo com vocês e sugere melhorias para valorização da empresa. Eu tenho hoje alguns clientes que a cada 4, 6 meses e 1 ano, muitas vezes, nos procuram, já com planos contratados, tá? Com o intuito de, Leandro, eu quero chegar a um valor X na minha empresa. Eu tenho meu planejamento tal. O que eu preciso fazer? Então, nós, a partir daí, orientaremos. Nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Ô, João, tu não conseguiu atingir a meta tal. Então, nós coordenamos o planejamento com o intuito de atingir a um objetivo proposto pelo cliente contratante. Se o intuito dele for, eu quero melhorar meu negócio, excelente. A gente vai monitorar o planejamento estratégico da empresa, orientar a ele no sentido de, olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, precisa melhorar aquele outro, e assim nós conseguiremos também valorizar a empresa dele, sempre quantificando o crescimento através da valorização da empresa no tempo, ou existem clientes que nos procuram com o intuito de eu quero vender ano que vem, só que eu quero vender por 100 milhões, o que eu preciso fazer? Então, a primeira coisa que a gente vai orientar, elabora um planejamento estratégico, nos apresenta e a partir daí a gente vai te ajudar, certo? Mas é importante que vocês entendam uma coisa, planejamento estratégico não é dizer que vai faturar 100 milhões, 20 milhões em 1, 2, 3 anos, certo? É importante que vocês determinem o marketing share, até onde vocês chegarão com isso, qual o perfil de cliente, e como é que vocês pretendem também atingir o como seria, como eu chegarei nesses 10, 100 milhões de faturamento, porque que tipo de ação que eu farei, certo? É importante que vocês avaliem isso, porque eu vou desenvolver marketing, eu vou desenvolver vendas, então tudo isso a gente assessora indiretamente, e só deixando bem claro, por que indiretamente? Porque isso é um trabalho muito mais operacional. Vocês
que estão desenvolvendo o negócio. Não adianta nenhum assessor, nenhum consultor, por mais empenhado que ele seja, muitas vezes, ele não consegue desenvolver um trabalho idôneo, um trabalho transparente, um trabalho mais alinhado com o planejamento estratégico, quando ele não tem a colaboração dos donos, dos sócios. Então, é muito importante que vocês tenham um empenho em seguir o planejamento estratégico, ok? E nós, a partir daí, monitoraremos a empresa e diremos, olha, ok, vocês estão seguindo o planejamento estratégico, porém, precisamos mudar alguma coisa, porque nem sempre o meu planejamento está condizente com a realidade, com o que eu pretendo para a minha empresa. Ainda tem isso, né? Eu acho que, Leandro, eu estou fazendo o plano tal, mas tu está me apresentando um valor menor toda vez, o que está acontecendo? Então, pode ser que haja alguma inconsistência no planejamento, e obviamente que a gente vai orientar. Então, qual é o intuito? Qual a relação, na verdade, do planejamento estratégico e o valuation? O valuation é uma das formas de mensurar o crescimento ou o desempenho do planejamento estratégico de uma empresa. Porque hoje a empresa vale X. Eu implantei o meu planejamento estratégico, eu comecei a seguir as orientações dele, em 6 meses a minha empresa estava valendo X mais X. Certo? Isso não foi bom? Foi, porque eu tive um crescimento factível da minha empresa. Eu posso hoje negociar ela por um valor maior do que ela era antes, né? E daí, eu segui o meu planejamento estratégico, mas eu tive um valor menor no futuro. O que aconteceu? A importância do valuation, para poder justificar também o que precisa ser mudado para a valorização. Porque a gente faz toda a análise de dados, toda a análise financeira é feita por nós. E através dos números a gente consegue tirar muita coisa, muita coisa, muita coisa. E ainda mais com um banco de dados. Nós temos um banco de dados de diversas outras empresas que já passaram, a gente consegue fazer um cruzamento das informações, tentando demonstrar a vocês, olha, mas por que vocês não seguem tal situação? Às vezes acontece, um cliente nordestino lá tem uma ideia excepcional que a gente pode adequar também ao negócio de vocês. Então, deixando bem claro, qual a importância do valuation relacionado ao planejamento estratégico? Bom, basicamente o valuation quantifica o valor de uma empresa e também é capaz de quantificar o desempenho do planejamento estratégico dela, certo? Bom, está encerrando o nosso tempo quase, né? Eu vou dar uma aceleradinha aqui só para a gente poder encerrar. Sim. Referente a alguns gargalos financeiros que a Tassiane havia me perguntado como que a gente identifica. Sim, através da análise de dados, tá? Avalia todas as despesas de vocês, buscando sempre otimizá-las, né? Porque o que nos interessa para a avaliação é a operação. Então, se houver despesa que não pertence à natureza daquele negócio, nós precisamos ajustá-la e também orientar vocês. Olha, vocês estão gastando demais com isso, gastando demais com aquilo, então tudo isso também é ponderado. Um clássico que se encontra são os sócios, né? Muitas vezes distorcendo a realidade do negócio, se endividando muitas vezes, né? Buscando capital de giro de terceiros, porque muitas vezes estão retirando um valor que interessa a eles, né, e não o que de fato a empresa é capaz de absorver. Esse é o clássico mais comum. Bom, sim. O que influencia o valuation de uma empresa? Então, só deixando bem claro, certo? Todos os fatores, por mais que talvez pareçam a vocês que não sejam relevantes, para nós podem ser. Então, esses fatores subjetivos, esses fatores intangíveis, esses fatores tangíveis, todos são necessários. Porque ainda mais no âmbito de startups. Bom, trazendo para a realidade de startups, nós precisamos empresas que ainda não iniciaram e não tiveram início de atividades. Nós, obviamente, faremos uma projeção de desempenho dela no futuro, quais serão as perspectivas financeiras. Isso será feito a partir do planejamento estratégico de vocês. Nós não auditamos,
Nós apenas buscamos a fundamentação, a justificativa para que seja anexado à avaliação. Então, não seremos nós que diremos assim, ó, olha, Tassiane, está errado o trabalho de vocês. Eu vou te perguntar, Tassiane, como é que tu chegaste nesse número? O que embasou a tua análise? Aí tu vai me dizer, eu pesquisei o mercado tal, identifiquei que o mercado gaúcho possui 1 milhão de possíveis consumidores. Ok? Agora eu te pergunto, como é que nós atingiremos este 1 milhão de consumidores? Então, são todas essas pequenas premissas que parecem muito óbvias, mas elas passam despercebidas. E eu deixo essa reflexão a vocês, que vocês pensem bastante sobre isso, porque isso é muito comum, nós pegarmos startups ou outras empresas com algum planejamento estratégico, onde as pessoas simplesmente jogam no Excel alguns números. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Só que vocês precisam se colocar no lugar do comprador, do investidor. O investidor, ele primeiramente vai questionar, ok, o que fundamentou estes números? O que vocês pensam que precisa ser feito para atingir estes números? Então, nós faremos essas primeiras perguntas, certo? Faremos essas primeiras perguntas para que seja possível traçar um futuro de negócio, ok? Também avaliando todas aquelas outras variáveis, quanto inovação, grau de inovação, a ausência de concorrentes ou não, grau de exclusividade do produto, do serviço, como também se existe algum comparativo ou semelhante, que também são aquelas questões que eu falei um pouquinho antes, que é importante que a gente reflita que talvez seja lindo, maravilhoso para nós, mas talvez não seja para o mercado. Eu sei que o meu discurso pode ter sido um pouco duro para alguns, isso é bastante comum também, infelizmente. Quando a gente lida com a avaliação de empresas, mexe um pouco com a emoção, né, das pessoas, porque empresas de 30, 40, 50, 60 anos, e nem todos conseguem receber de uma forma tão receptiva. Mas eu deixo, na verdade, essa pulguinha atrás da orelha de vocês, que vocês reflitam sobre todas essas variáveis, com o intuito sempre de não adianta indicar um valor, um valuation, indicar uma perspectiva de crescimento e ainda mais relacionada a números. Tudo é preciso ser fundamentado e a base é construída com pesquisa. Se vocês não têm a predisposição para desenvolvimento de pesquisa, não tem problema. Contratem alguém que seja qualificado que faça isso, ok? Mas é muito importante no momento que vocês se lançarem ao mercado com um planejamento estratégico, com uma avaliação por trás, que isso tenha sido feito de uma forma mais idônea e muito bem embasada, para que depois vocês não acabem perdendo muitas vezes um possível comprador, um possível investidor anjo, alguma coisa relacionada, uma boa parceria, porque faltou base que sustentava aquela proposta apresentada. Outra coisa importante que vocês saibam, o Brasil é um país muito recessivo, né? Isso é natural, todo mundo sabe disso. Mas aqui a gente precisa trabalhar um pouco mais, tá? Porque o brasileiro é desconfiado, ele tem medo de tudo. E o gaúcho, então, a gente é gaúcho, sabe como é que funciona. A gente é 2, 3 vezes mais desconfiado, né? Tem mais medo ainda. Então, se forem investir, se forem de fato procurar algum comprador, prospectem, mas estudem bastante o assunto, estudem bastante o trabalho, procurem opiniões de terceiros, reavaliem o que vocês construíram, investiguem a concorrência, se ela existir, né, ou empresas semelhantes, busquem mais conhecimento. Isso será muito importante, tanto com o aspecto de possível avaliação da empresa, para apresentação ao avaliador, porque nós julgamos o trabalho de vocês. O nosso trabalho é esse, é julgar o trabalho de vocês e precificá-lo ainda. Então, obviamente que vocês também, a primeira dificuldade de vocês é conosco. E então, se nós conseguirmos chegar a uma base que esteja boa, uma base bem sustentada, obviamente que vocês também vão conseguir apresentar isso para um possível investidor, um possível comprador ou algum fundo, ou seja,
o que for. Bom, eu estou vendo que o nosso tempo está encerrando, mas eu gostaria de deixar aberto para algumas perguntas. Tem tempo, Tassiane? Sim, podemos disponibilizar aí uns minutinhos para perguntas. Quero te agradecer muito aí pela tua disponibilidade, pela essa aula que tu deu para a gente nessa tarde. E eu fiquei com uma dúvida, na verdade eu queria mais era trocar uma ideia no sentido de as empresas que estão aqui começando, quais as tuas dicas que seria fundamental seguir e ter no planejamento estratégico para conseguir atingir ali os objetivos? Assim, se tu pudesse elencar 2, 3 coisas que não podem faltar num planejamento estratégico, o que tu diria de dica aí para o pessoal? Olha, uma análise financeira bem profunda, profunda mesmo. É importante que vocês tracem alguns cenários, certo? Um exemplo clássico de erro, lojas Renner, certo? Eu não sei se poderia estar falando nomes aqui. Lojas Renner. A gente sai da Renner e tem uma opinião ali, né? Ele diz assim, ó, bom, muito bom e ruim. Bom, percebam, bom, muito bom e ruim. E o regular. Então, já existe uma condução para que a resposta seja boa. É bom, muito bom e ruim. É óbvio que a maioria, que as respostas, na sua grande maioria, será positiva. Então, a gente encontra muito demonstração de cenários, todos lindos, todos maravilhosos, todos muito otimistas. Então, esse é um erro clássico dentro de um planejamento estratégico. E o que eu sugiro a vocês que reflitam, a mesma estratégia nem sempre se aplica a todo tipo de cenário. Então, é importante que vocês prevejam, no mínimo, 3 cenários, bom, regular e ruim, e que haja um plano individualizado para cada um. Ok? Um plano individualizado a cada um, com bases financeiras muito bem construídas. E o que seriam muito bem construídas, de novo, não basta dizer que vai faturar 10 milhões, 20 milhões. Tem que dizer o tamanho do mercado, o perfil do cliente, o que será o ticket médio de consumo do cliente, se existe concorrência, toda essa contextualização, certo? Que talvez pareça a vocês dispensável. Não. Na verdade, ela é excepcional para dar credibilidade para o trabalho. Porque imaginem, é fácil hoje tirar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de alguém? Não, não é. Então a gente obviamente precisa estudar bastante. O que eu diria é mais ou menos isso. Nessa linha de pesquisa, construam pelo menos 3 cenários, fundamentem muito bem esses cenários e pelo menos 3 planos para cada um deles. Isso seria excepcional. O cenário perfeito. Eu diria o trabalho perfeito assim, para a apresentação para um possível avaliador. Respondi a tua pergunta? Respondeu. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, algum questionamento. Tenho. Alguém escreveu tenho. O Thiago. Eu? Pode falar, Tudo Thiago. bom, Thiago? Estão me ouvindo aí, me vendo? Tudo bom, gente? Sim, te ouvindo A e gente te está te vendo. ouvindo. Agora te vendo. Ah, legal. Tava com um negócio na câmera. Mas eu queria fazer uma pergunta complementando o que a Tassi fez e vendo se tu tem alguma coisa para compartilhar. Em algum documento, algum livro, alguma coisa que tenha essas boas práticas para a gente metrificar, já pensando em construir com esse olhar de valuation mesmo, sabe? Para entender o que eu preciso já construir, fazendo seja esse documento, seja uma análise mais macro também, além da empresa. Enfim, eu queria entender um pouco mais nisso, sabe? O que valoriza uma empresa? Basicamente seria isso, a tua dúvida. Se tu tens algum documento que tu possa compartilhar, ou algum livro que tu recomende, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, os livros que eu poderia te recomendar, aí estariam diretamente relacionados ao valuation, mas não a planejamento, entendeu? Legal. Mas, de modo geral, o que eu posso te dizer, te orientar, é que tem que se colocar no lado do possível investidor, do comprador. Perfeito. O que hoje, a gente se colocando no lugar dele, tá? Por exemplo, o que interessa para um investidor? Ele quer ganho.
ele quer um retorno, né? E ele é uma pessoa que muitas vezes ele tem um leque de variáveis de opções. Então não pense que vocês são muitas vezes tão exclusivos na vida dele quanto ele de fato avalia vocês. Não, claro. Então, perfeito. Ele provavelmente ele vai avaliar o retorno sobre o investimento, tá? Esse é um dos pressupostos. Então, se eu adquirir a tua empresa hoje, eu preciso ter uma perspectiva de retorno num curto, médio prazo, se possível, entendeu? Isso a gente trabalha aí de 2, 5 anos, cada caso é um caso, tá? Nós temos empresas com 2 anos de retorno, pode parecer pouco para vocês, mas isso acontece. Existem outras empresas com 5 anos, como também tem empresas para 10 anos de retorno. Então, o que eu diria como uma principal fator relevante e interessante ao investidor e que repercute diretamente na avaliação seria o retorno sobre o investimento. Então, tentem sempre construir empresas que não oscilam muito de faturamento, ou seja, que estejam crescendo ou que talvez já estejam no período de maturidade, mas com boas perspectivas de desenvolvimento futuro, no sentido de, por exemplo, o Thiago. Eu tive um cliente agora há pouco também, um posto de combustível, que ele não vendia outros combustíveis além de gasolina. Então, ali existia uma perspectiva de aumento do faturamento, certo? No momento que fosse incrementado outros produtos. É um exemplo. Então, é interessante sempre vocês apresentarem uma empresa que não oscila muito, certo? Porque oscilação remete a risco, certo? Uma empresa que possui, então, um faturamento, se possível, crescente, que é legal, uma margem de lucratividade que não seja muito pequena. Por quê? Porque também transmite insegurança. Eu vou dar um exemplo a vocês. Todo mundo acha que farmacêutico é rico. E eu posso falar para vocês com toda a certeza do mundo, só as grandes redes. Entendeu? Só as grandes redes. As pequenas, elas trabalham com uma margem bem pequena, 4, 5% de lucratividade. Nossa. Supermercadista. Todo mundo acha que supermercadista é milionário. Não, também não. Apenas as grandes redes. A margem varia entre 4 e 5, não chega a 10%. 10% é aquele que vende algum produto mais específico, numa região mais nobre, ok? Um pouquinho mais do que isso também ele consegue atingir. Então, é importante que vocês tentem construir negócios com uma boa margem de lucratividade, certo? O que significa isso? Não necessariamente eu recebo lá 10 mil, o valor econômico, entendeu? Mas a minha margem sobre o meu faturamento. Porque se a minha margem é pequena, ela é de 2%, tá? E me dá 100 mil por mês, ok? E agora eu tenho uma margem de 10%. E ela me dá também 100 mil por mês. Quem é que tem o menor risco? A de 10%, entendeu? Por quê? Porque no momento de uma pandemia, eu tenho gordura para gastar com despesa. Eu tenho gordura, eu tenho 8% a mais para gastar do que aquele com 2%. Entendeu? Entenderam a analogia, mais ou menos? Então, tentem construir empresas com um faturamento que não oscile muito, que tente se manter estável e crescente, certo? Se ele estiver estável, construam projetos. Eu tenho um projeto, um planejamento estratégico por trás relacionado a um projeto de desenvolver tal coisa. O projeto é sempre muito interessante, porque quando a gente apresenta para o mercado, a empresa vale 1 milhão e tem um projeto tal para expansão de tal área e necessita do recurso tal. Isso é excepcional, porque a gente consegue valorizar a empresa e linkar diretamente com o projeto dela. Ok? Então, se a empresa estiver estável, desenvolve um projeto. Deixa ele em stand-by aqui, ó, aguardando o recurso. Porque isso aqui vai ser uma ferramenta de apresentação para o mercado. Ok? A empresa faturando. Se a empresa estiver caindo o faturamento, eu aconselho a não colocá-la à venda, certo? Porque senão vocês vão perder dinheiro. Vão acabar perdendo dinheiro, porque talvez seja ali um pequeno estudo maior, algum pequeno planejamento, alguma coisa assim, que seja suficiente para inverter essa curva, ou talvez o momento não seja o mais adequado, né? E que contribua na valorização dela. Então, de modo geral,
tente manter uma estabilidade no faturamento, tente preservar uma boa margem de lucratividade, porque tudo isso impacta diretamente no risco. E quanto menor for o risco no negócio de vocês, descartando os fatores de mercado da macroeconomia, o de vocês sendo menor já é suficiente para valorizar a empresa. Ok? Outros fatores de risco, sim, quando eu tenho um projeto, eu demonstro o quê? Eu dou credibilidade. Credibilidade é o quê? Diminui risco. Ok? Quando eu tenho uma marca registrada, eu tenho uma patente registrada, então isso o que faz? Me dá mais segurança ainda de saber que ninguém pode disputar comigo. Então, basicamente, o que vocês precisam construir são bases que diminuem o risco do negócio. E risco é credibilidade. Então, se eu tenho uma marca e não registrei, eu tenho um risco. Se eu registrei, eu tenho um risco menor. Ok? Então, tentem desenvolver negócios sempre tentando eliminar as arestas que possam, talvez, aumentar o risco relacionado a uma possível negociação. Ok? Te respondi mais ou menos? Perfeito. Massa. Tá bom. Eu quero agradecer muito a todos os nossos participantes, em especial o nosso palestrante. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz de ter aceitado aí nosso convite. Espero que tenha ajudado aí os nossos empreendedores em algumas dúvidas e alguns questionamentos que eu vim escutando nas conversas que a gente vinha tendo. E quero desejar a vocês um bom resto aí de semana. Se ninguém mais tem dúvidas, acho que nos encaminhamos para o fim. Eu também gravei, pessoal. Eu vou disponibilizar então para vocês depois a gravação, enfim, vai ficar aí registrado, porque muitas pessoas não conseguem